foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. Apocalipse 9, verso 15 e 16. Nós vamos falar o que o irmão Branham falou. Demônios espirituais. Se já havia doenças antes destas trombetas soarem, você pensa bem, depois que elas soaram no 6º selo. O irmão Branham, pregando a festa das trombetas, mostrou que as trombetas soam no 6º selo. E ele citou até o nome dos homens, Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann. São os 4 anjos da 6ª trombeta. Isto já tem acontecido e foi mais de 200 milhões. Ele ouviu o número deles. 200 milhões de cavaleiros. A própria expressão do irmão Branham na festa das trombetas 144, deixa eu ler para vocês, para inteirarmos bem disto. Ele diz: observe aprontando o povo, quão perfeito então é a 7ª trombeta e o 7º selo, perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Note em Apocalipse capítulo 9, verso 13. Agora ouça atentamente, eu estou lendo a mensagem do profeta. Sob a 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13, sob a 6ª trombeta, observe, haviam 200 milhões, o irmão Branham diz aqui 200 mil cavaleiros, mas a Bíblia diz 200 milhões, que haviam sido presos no rio Eufrates e que foram soltos na 6ª trombeta. São milhões de demônios que ficam presos aguardando o tempo deles manifestar. Aí quando esses demônios são soltos, aí você vai ver a proeza que esses demônios fazem. Então, da 6ª trombeta para cá, você deve estar percebendo como Satanás tem trabalhado através de manifestações espirituais. E eu, porque não tenho aqui agora, mas quantas doenças, quantos vírus apareceu do ano 2000 para cá. Aquilo estava preso. Ele não podia ser solto antes. Eram demônios presos, vírus, doenças presas. E do ano 2000 para cá nós temos vários, na internet você procura, você encontra diversos que foram manifestos. Estava preso, mas hoje ele já está no mundo. Por isso o mundo está como está. Depois da 6ª trombeta, então o mundo ficou pior. Isto é, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um mundo pior do que antes. E cada dia vai piorando mais. E são demônios espirituais, são coisas que acontecem que as pessoas não veem. Você não vê o vírus. Você usa uma máscara, você usa o álcool gel, mas isso nunca barra o vírus. Ele está aí, ele vai entrar, e cada corpo deve estar imunizado, forte, contra
este vírus. Porque se é o tempo do vírus, é o tempo também de você estar imunizado contra ele. Enquanto não há tempo daquilo, você não pode ter algo contra aquilo. É exatamente no tempo que estes vírus apareceram, é que nossos corpos têm que reagir para poder vencer, combater, estar imunizado contra estes vírus que estão por aí. Mas nós temos que continuar. Diz que é para usar máscara, vai usar máscara. Álcool gel, vai usar álcool gel. Irmão Brando diz, isso não adianta nada. Porque estas coisas vieram aí. Eu ouvi um dia o pastor João Bispo falando, isso veio para ficar. Então, essas doenças, esses vírus, você não pensa que vai acabar agora. Não, veio para ficar. Tudo veio aí para ficar. Começou, teve o tempo que ele estava preso. Aqueles demônios que estavam presos porque tinha o tempo certo deles serem soltos no período da Segunda Guerra Mundial para poder massacrar aqueles judeus que os pais deles, no tempo de Jesus, pediu, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. Então, sobre os judeus caiu no ano 70, no tempo de Tito, romano, né? E agora? Agora, outra vez, veio cumprir, e quantos milhões? Mais de 6 milhões de judeus torturados. Através do quê? Demônios. 200 milhões de cavaleiros, que são demônios espirituais, que foram soltos, estavam presos, mas não podia ser solto senão nesse tempo. Muitas coisas que você vê acontecer agora não podia ter acontecido antes. É como a palavra, a revelação. Você não podia ter a revelação de todas as coisas antes que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Antes que fosse manifesto aquelas trombetas. Você não poderia ter a revelação, porque está no capítulo 9. E a revelação está no capítulo 10 de Apocalipse. Então, aquilo do capítulo 9 tinha que cumprir primeiro, tinha que acontecer. E eram demônios espirituais em Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann. Agora, eu te pergunto, esses homens mataram milhões de judeus, mas eles foram mortos porque mataram? É isso que você tem que ver, que só estão matando. Eles têm uma força tamanha, desde o fascismo, nazismo e o comunismo. O comunismo tem uma força tamanha que você vê um país pequeno como a China, comunista, ela pode errar aí, soltar um vírus e ninguém condena nada. O poder, a força que eles têm, e sendo pequeno. O que é isso? Demônios espirituais que estão tomando conta das pessoas, não olhando ainda para o outro lado da religião. Eu estou falando aqui de demônios que trabalham no ser físico e está trabalhando cumprindo a Bíblia, cumprindo a Escritura. Tudo que você vê hoje é cumprimento da Bíblia. Se a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, que era casamento e divórcio, nos dias de Ló, que era homossexualismo, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, estas coisas não podiam ter acontecido antes, fortemente antes, no tempo de Lutero, Wesley e Pentecostes. Isto veio cumprir exatamente no tempo que o Filho do Homem, Jesus Cristo, estava operando num homem chamado William Branham na Terra. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que seriam dias idênticos. Dias de Noé, casamento e divórcio. Tem mais divórcio do que casamento. Homossexualismo tinha que acontecer, é Bíblia. Você tem que saber que é Bíblia, demônios espirituais que foram soltos exatamente nesse tempo, do irmão Branham para cá, porque ali estava a revelação da palavra. E quando Deus tem a revelação da palavra, antes da revelação, é aquele monte de demônios, 200 milhões de demônios
até a sexta trombeta, aquilo foi solto sobre o mundo, sobre os judeus. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Eles não eram cavalos naturais. Eles soltavam fogo, eles tinham peitorais de jaspe e tinham caudas, e final de cada parecido com serpente, a cabeça de uma cobra em uma ponta e um ferrão. Veio, eram cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra. Aí você fica esperando que é um cavalo mesmo. Não, é espiritual. São ações em governos, em reis, que traz isto. É unção que desce sobre as pessoas, é um poder de Satanás. Demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no Eufrates por todos esses anos. Demônios espirituais, mas não podia ser solto. Tinha que ser solto no tempo certo. Aí o Branham diz, o velho império romano sendo despertado à perseguição dos judeus. Eles estavam presos aproximadamente por 2000 anos no rio Eufrates. E não podia manifestar. Não podia atravessar para a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar no outro lado. Eufrates, você sabe, veio através do Éden, mas eles estavam presos ali, 200 milhões de demônios, demônios de perseguição. Meu irmão, se havia perseguição até na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você pensa bem quanto de perseguição existe hoje. Porque esses 200 milhões de demônios espirituais que veio para enfermar a terra, que veio para trazer perseguição, também perseguição religiosa. Mais de 200 milhões foram soltos, estão aí na terra, eles vieram para ficar, até que Deus destrua tudo, mas eles vieram para ficar, e eles tiveram o tempo deles. É por isso que agora nós estamos passando por esse espaço de tempo terrível em todas as nações. Não está tendo como se livrar. É demônio espiritual que está trabalhando por todos os lados, em todo o governo. Por isso que nós temos a contaminação que temos, de não poder muitas vezes tomar o remédio que sara, que pelo menos remedia a situação, e ser proibido. E até morrer. O que são isso? Demônios espirituais, privando as pessoas de alcançar a saúde, de alcançar uma cura, mesmo através da medicina. E você não pode fazer nada, os governos não podem fazer nada, são demônios espirituais trabalhando. O 145 da festa das trombetas. E observe o que acontece sob a sexta trombeta. Foram soltos sobre os judeus a perseguição dos judeus, demônios sobrenaturais, aproximadamente 2000 anos. Então, soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus. Então, irmão Branham já avisou isso. Foi solto. Eram demônios espirituais que matavam os judeus de todas as formas. O 156. Eu vou ler alguns parágrafos só para te ajudar. A festa das trombetas. Agora ele foi solto sob o sexto selo. Esses 200 milhões de demônios espirituais começaram em Roma, Alemanha, Hitler. Observe, na Bíblia onde eles receberam. Eles receberam poder como reis, mas não eram reis coroados. A irmã Branham diz, um ditador não é um rei coroado, mas ele é um ditador. Ele faz, aquilo acontece, ele fala, aquilo acontece. Ele não é um rei coroado, mas é um ditador. Apenas recebeu o poder como um rei. No tempo de Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann.
E você pode perceber os 200 milhões de demônios atuando também no nosso tempo, que aqueles demônios não morrem. Aqueles demônios estavam presos e foram soltos. E depois que foram soltos, está aí para poder atormentar todo mundo na face da terra. Você diz, mas e os crentes? Os crentes oram a Deus, pede misericórdia, se livra. Uns morrem. Quantos morreram também no passado? Então você tem que saber, mas os crentes ainda têm poder na oração, creem no poder curador de Deus, mesmo sabendo que em nosso tempo temos mais de 200 milhões de demônios soltos que trouxeram enfermidades para o mundo inteiro, ao ponto de ter um pequeno vírus que atormenta o mundo inteiro e ninguém pode nem trabalhar. Temos que ficar presos em casa. Demônios soltos e o povo preso. É assim, demônios soltos por todo lado e o povo preso dentro de casa. Como se dentro de casa se resguardasse. São vírus. Alcançam o mundo inteiro, todos os lugares. Não precisa temer, você tem que confiar em Deus. Se tem mais de 200 milhões de demônios, eu te garanto que o Espírito Santo no tempo de William Branham foi derramado de uma tal maneira que encheu o seu povo, o povo que crê na sua palavra, encheu do Espírito, encheu de fé, encheu de revelação. O 158 da festa das trombetas, observe 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus. Quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás para matá-los. E eles atiravam neles até não terem mais bala para atirar. Eles fizeram tudo o que puderam fazer. Eles cremavam seus corpos e tudo mais. Os pendurava nas cercas, seus filhos, todas pessoas inocentes. Mas pergunta, encontraram os culpados? Puniram os culpados? Não, eram demônios que tinham que trabalhar nesse tempo em que não encontra força na terra nem para poder prender, castigar os que castigaram a nação e as nações, o que castigaram o povo judeu, só por eles serem judeus. E os crentes têm que estar preparados, que os crentes são perseguidos só por crer em Deus, só por crer em Jesus. Vocês têm que saber que é assim. Eles podem fazer de tudo, vocês podem ter homens evangélicos na política, eles não darão conta, pois nós estamos com eles cheios de homens evangélicos e ninguém pode fazer nada. Não pode porque não fazem, porque não podem. E porque não podem? Demônios soltos, trabalhando, impedindo. Eu não posso clarear mais do que isso para você, mas os demônios estão aí resistindo aquilo que poderia ser uma bênção para o ser humano. Eles resistem, não deixam as pessoas usarem, porque estão bem intencionados em uma destruição total, em diminuir a população do mundo. Porém, Deus disse que Ele deu a cada um deles, que eram os judeus, inocentes como eles eram, mas sua graça os cegou para que pudéssemos ver. E você vê, lá no passado, no tempo de Cristo, os judeus foram cegados para que os gentios pudessem entrar. Aqui no final, no tempo outra vez do ministério do Filho do Homem, olha os judeus sendo castigados, também para que os gentios pudessem ouvir a palavra, receber os selos. Você sabe que os selos não podiam ser revelados antes de 48, tinha que ser depois.
A vinda não podia ser antes de 48. Não passaria a geração que viu Israel retornar para a sua pátria. Não passaria sem que ele viesse. Por isso nós cremos que ele veio. Mateus 24, 36 já cumpriu. Quando Deus mandou um profeta, Cristo veio no Monte Pôr do Sol, se manifestou, desceu, pisou no mar e na terra através de um profeta. Se tem demônios espirituais trabalhando para a corrupção, para a perversão, para a destruição, para a morte, tem Deus trabalhando para a vida, para trazer saúde, bênção. É só você crer. Você vence tudo isto pelo poder da fé, porque Ele, o nosso Deus, é o único que pode nos proteger. Nenhum de nós podemos proteger. Nem usando máscara nós podemos proteger. Nem usando álcool gel podemos proteger. É Deus quem nos protege. Protege a mim, protege a você, protege nossos lares, nossas famílias. Quando os demônios estão soltos nesse tempo para matar através de um vírus. Um vírus causa pânico. Pensa bem, 200 milhões de demônios. Um vírus causa pânico não numa nação, mas no mundo inteiro. Isso é demônios espirituais, diz o irmão Brana. 172, a festa das trombetas. Observe atentamente agora esses demônios sobrenaturais. Por isso você não os vê. Está no ar, que se respira. Está aí no ar. E atrapalha o quê? Exatamente o aparelho que respira, o pulmão. Demônios espirituais para poluir os pulmões. Não chega o cigarro que polui os pulmões das pessoas. Agora demônios também, em forma de vírus, para poder poluir, matar as pessoas, porque não pode respirar direito. O que é isto? Demônios. Você sabe que não é Deus. É demônios, não é um simples vírus, é demônios. Demônios que lá atrás eles não conseguiram deter. Quem conseguiu deter? Mussolini, Hitler, Stalin, Eichmann. De matar esses 6 milhões de judeus. Ninguém conseguiu. Quem consegue hoje barrar esse vírus? Não tem homem, não tem medicina. Só Deus. É Deus que entra em cena. Tem coisa que ajuda na medicina? Tem, mas são demônios espirituais que estão trabalhando. Então você precisa de um poder espiritual. Quando você vê demônios espirituais atuando nas vidas, no país, fazendo nossas cidades desoladas, fazendo nós todos andarmos como assombração na rua, como assaltantes na rua, tudo de máscara. E primeiro você via isso, era nos assaltantes, agora todo mundo. São demônios espirituais na terra, nos atormentando. Eu não estou dizendo que você não precisa usar. Use. Irmão Branham diz, não vai fazer nenhum bem, mas use. Certo? Eu tenho que falar como o irmão Branham falou. Observe atentamente esses demônios. 172. Já estou quase terminando aqui. Sob os auspícios de uma nação unida, grupos unidos, Oriente e Ocidente, exatamente como o pé direito e esquerdo da imagem que Daniel viu, como eles não concordariam e se misturariam um com o outro. Não tinha jeito de misturar, porque é ferro e barro, não se mistura. A palavra Ezenhof, durante aquele tempo, significa ferro, crush significa barro, e ele tirou seu sapato e bateu. O irmão Branham bate no púlpito, na mesa, quando a Liga das Nações, foi Khrushchev quem fez isto, tirando o pó do sapato. 178. Eles são demônios sobrenaturais.
não visto pelos olhos. Se você visse um vírus, você não iria para o lado dele, você correria dele. Mas são demônios espirituais, não vistos pelos olhos. Mas você pode ver o que eles estão fazendo. Você pode ver suas ações. Demônios espirituais matando as pessoas. Demônios espirituais roubando as pessoas. Você tem que ver, você vê a atuação deles, a ação desses demônios. Satanás solto, como enfermidade, câncer, AIDS, malária, vírus, Covid-19 e outros. Você pensa que ele parou? Não, Satanás continua. Por quê? Foi solto. Ele foi solto. Os 200 milhões que veio para atormentar os judeus, foi solto para todo mundo, foi solto no mundo inteiro. Esses demônios estão aí para atormentar as pessoas. Logo você vai ver Satanás solto como denominações. Cada vez que Deus manda o mensageiro, ele vem e traz uma mensagem. E logo Deus recolhe aquele mensageiro, juntamente com os poucos do seu dia, e manda uma praga sobre o povo. E o que é aquilo? Qual é a praga que cai? É exatamente uma denominação. É eles formaram uma denominação sobre aquele mensageiro. Eles não têm revelação. Satanás foi solto como um intérprete. Ele é o intérprete da Bíblia, ele é o intérprete da mensagem. Mas nós não precisamos de intérpretes, nós precisamos da revelação. E sabe quem foi solto para revelar? O sétimo anjo. Deus soltou para nós o sétimo anjo, para revelar, para dizer, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o último eleito já entrou, para que as coisas fossem reveladas. Deus soltou o sétimo anjo sobre nós, enquanto o diabo, demônios espirituais, é solto sobre o mundo para atormentar. Deus soltou o espírito de revelação para revelar sua igreja, revelar seu povo e preparar seu povo para este grande arrebatamento. Não temas, crê somente, reconheça que você está vivendo num mundo. Desde o tempo do irmão Brana, ele já pregou isso daí. Tipo de mundo que estamos vivendo, o tipo de raça, por causa de nossos corpos, são demônios atuando, atormentando cada pessoa. Por que temer? Vamos confiar em Deus. Sempre Deus esteve para poder auxiliar. Se veio esses 200 milhões de demônios, logo Deus mandou o sétimo anjo com a revelação do céu, aquilo que não foi solto durante 7 eras, foi solto para nós, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, porque o Espírito Santo estava preso por estas denominações, diz o irmão Brana. Mas foi solto na hora do entardecer, através da mensagem do entardecer. É o que ele diz nessa festa das trombetas. O que eu vejo hoje, não vejo só o demônio solto, eu vejo o Espírito Santo solto, eu vejo o sétimo anjo solto, que estava preso e não podia pregar essas coisas, não podia. A igreja hoje, ela tem a oportunidade, a liberdade de saber que Deus soltou a terceira etapa sobre nós. A terceira puxada, que ele disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Deus reteve isso, não diga a ninguém dessa terceira etapa, mas agora ele vem e diz para João, come o livrinho, pregue a povos, reis, nações e língua, isto é, eu solto sobre vocês a revelação que eu não pude soltar sobre o sétimo anjo. Grande Criador, que cada um de nós possamos, Senhor, regozijar com a sua palavra. Não apenas ver o diabo trabalhando, demônios espirituais, mas vendo Deus trabalhando com a revelação, com a luz da palavra para o seu povo neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. Todo ser que vive, louve o novo nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. E este novo nome, outra vez João profetizou, e ele é dado para quem for vencedor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu novo nome é eterno. Todo eleito aceitará o teu novo nome, perfeito é teu nome. Todo eleito aceitará o teu novo nome, perfeito é teu nome. Todo ser que vive, louve o novo nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. E este novo nome, outra vez João profetizou, e ele é dado para quem for vencedor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu novo nome é eterno. Todo eleito aceitará o teu novo nome, perfeito é teu nome. Todo eleito aceitará o teu novo nome, perfeito é teu nome. Brando é teu nome.